Então vamos lá? Esse é o Giro da Bolsa, um programa semanal com as principais notícias do mercado financeiro na semana. E hoje, direto aqui de Berlim, então eu tô sozinho, tô sem a minha galera, né? Na verdade os meninos até estão aqui, mas eles saíram pra dar um rolê. E eu aproveitei esse momento pra gravar aqui, porque vocês sabem, né? Independente de qualquer coisa, eu nunca deixo vocês sem programa. E antes de mais nada, quem já é um sardinha raiz, vai deixar aquele like na confiança. E se você não é um sardinha raiz ainda, segura sua mãozinha, considere deixar o seu like, se inscrever nesse canal aqui, se o vídeo te agregar, te trouxer algum conhecimento que você ainda não tinha. Então a gente vai começar aqui o programa já direto com o nosso queridíssimo e combalido índice Bovespa, que essa semana acabou subindo 4,02%. Então foi extremamente interessante essa semana para o índice Bovespa, que tá andando meio mais ou menos, né? A gente tá ficando sempre nessa casa. Uma semana cai, outra semana sobe, uma semana cai, uma semana sobe. Então o IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários, subiu 1,63% na semana, fechando aí em 3.212 pontos. O S&P 500 caiu 0,75%, o Nasdaq caiu 0,04%, o dólar caiu 0,81%, fechando a R$ 5,74, um preço já um pouquinho mais interessante do que a gente estava vendo nos últimos tempos, né? E o Bitcoin aqui subiu 4,59%, fechando em 84.403 dólares. O Ethereum, que é sempre a cadelinha do Bitcoin, essa semana resolveu se distanciar, fez diferente ele, 4,56% de queda a 1.926 dólares e 77 cents. E sobre o que a gente vai falar hoje aqui nesse programa, só para já dar aquele resumão para você. A gente vai falar da inflação que está explodindo no Brasil, de um plano ambicioso e bilionário do governo para se reeleger, mas é claro que a gente não pode deixar de começar o programa com mais uma pérola do nosso excelentíssimo, pelo menos excelente ele deve ser, né? Nosso excelente presidente da República, que é o Luiz Inácio Lula da Silva. Ele ficou muito chateado com as tarifas do Trump e acabou soltando o verbo. Ele disse que o presidente americano precisa falar manso com ele porque ele não tem medo de cara feia. A fala veio depois do Trump impor uma nova tarifa de 25% para importação de aço e alumínio. Isso pega vários países aí, mas principalmente Canadá e Brasil. Mas quando a gente olha para o efeito real dessa medida, a gente está falando aí de uma queda de 2% na produção interna e 11% nas exportações das siderúrgicas. E o efeito disso sobre o PIB total do Brasil é irrisório, na verdade. Então não é uma coisa tão grave assim, né? Não valeria, talvez, nem a pena o Lula fazer uma menção ao Trump, porque conhecendo o Trump como a gente conhece e tendo estudado um pouco sobre a forma dele de negociar no livro dele, que eu até recomendei aqui pra vocês outro dia, isso aqui pode ser motivo pra arrumar uma treta séria, né? A verdade é que o governo tá com muito problema pra resolver aqui dentro do Brasil, a popularidade do Lula continua caindo e uma nova pesquisa mostrou uma desaprovação do governo já agora em 55%. Você consegue ver aí no gráfico que essa curva começa a mudar a partir de dezembro e aí foi só ladeira abaixo. Do jeito que tá aí, os analistas são quase unânimes em dizer que o Lula não se reelege no ano que vem. E aí saiu um levantamento do Poder 360 e da Folha de São Paulo mostrando o tamanho da conta do Lula para salvar essa possibilidade de um segundo mandato. E olha só, se você acha que a gente tá falando de brincadeira, a gente não tá falando de brincadeira não. A gente tá falando de 34 bilhões de reais que o Lula pretende gastar aí para se reeleger. E vai sair de quem, né? De mim, de você, de todos nós que estamos aqui. A ideia é usar todo esse dinheiro com propaganda e, claro, uma boa dose de populismo, né? Olha só, fazer obra, liberar FGTS, programas sociais como Pé de Meia, mais professores, farmácia popular, gás para todos. E é bom a gente lembrar que muito da rejeição do Lula é porque a gente tá tendo um problema sério nas contas públicas. A dívida bruta fechou aí em janeiro 75% do PIB. Raul, mas ninguém sabe, né, de dívida do país, mas as pessoas sentem o efeito dessa dívida. Quando o Brasil perde confiança com investidores, quando o Brasil começa a derreter, né, nesse sentido econômico, o que acontece é que o pobre ele acaba pagando mais caro nas coisas. E isso sim, aí sim as pessoas sabem que isso impacta, aí sim as pessoas sabem que isso aqui vira um problema. E o governo ainda nem conseguiu aprovar o orçamento desse ano, já disse que vai cortar o Bolsa Família para aumentar o auxílio gás, mas a votação só deve ser feita na semana que vem pelos deputados e senadores. E isso porque já no mês que vem o governo precisa mandar para o Congresso a lei das diretrizes do orçamento de 2026, ou seja, tá tudo acumulado, virou uma bagunça. E no meio disso tudo, a gente teve nessa semana mais um dado assustador da inflação. O IPCA subiu 1,31% em fevereiro, na maior alta do mês dos últimos 22 anos. A gente fez um vídeo sobre isso, mostrando que as maiores altas foram na conta de luz, nas mensalidades escolares e nos alimentos, tá? Então é bem sério o problema. A inflação agora passou dos 5% nos últimos 12 meses, bem acima desse teto da meta, e isso deve forçar o Banco Central a subir mais os juros na reunião do Copom na semana que vem. O Galípolo vai se tornar, talvez, o novo vilão do presidente Lula, mesmo tendo sido indicado por ele. É isso que tá rondando aqui, é isso que a gente tá tentando entender, né? Como é que se dá essa situação do Galípolo agora, porque o Galípolo tem que fazer a coisa certa, mas ele sabe que vai desagradar o cara que indicou ele aí, né? O fato é que os juros já estão muito altos hoje, em 13,25% ao ano, e tudo leva a crer que a Selic pode chegar perto dos 15%, o que é
é necessário para segurar a inflação, mas tem um custo político muito alto, tem um custo sobre toda a economia do Brasil. O setor de serviços já está sentindo isso, né? E pelo terceiro mês seguido, as vendas do varejo também caíram. Eu fiz aqui um vídeo nessa semana mostrando que com a taxa Selic indo para 15%, a boa parte dos negócios da nossa Bolsa de Valores, por exemplo, eles nem compensam mais, né? Se você olhar do ponto de vista do ROI, né, o retorno sobre patrimônio, várias empresas da Bolsa têm um retorno abaixo de 15%. Enquanto isso, o Lula tenta arrumar as coisas também dentro de casa, está fazendo aí uma reforma ministerial, mas que não está agradando nem o mercado, nem a base do governo, no Congresso. Então, assim, o que está acontecendo é que o Lula está tentando ficar no meio do caminho e ele não está conseguindo ir nem para um lado nem para o outro, né? Porque esse meio do caminho não está agradando a ninguém. Ele que sempre teve a fama de ser um conciliador, ele está com dificuldade de articular. Padilha, que era o articulador do Lula aí, não se dava bem com a Câmara e foi para o Ministério da Saúde. E no lugar dele, a ex-presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, assumiu a Secretaria de Relações Institucionais. O Lula falou que está colocando uma mulher bonita para ajudar na articulação política, e aí o pessoal do Globo News fez duras críticas a ele, ficou pistola. O fato é que esse troca-troca aí dos ministérios acabou agradando só a própria base petista, no momento em que o governo precisa muito do apoio do Congresso para conseguir passar o orçamento e algumas reformas consideradas urgentes, como a isenção do IR para quem ganha até 5 mil por mês. Agora, para quem pensa que é só aqui no Brasil que a gente deixa as coisas para a última hora, lá nos Estados Unidos, o Congresso americano também aprovou um puxadinho no orçamento no último dia, horas antes do governo ser obrigado a congelar o dinheiro e paralisar alguns serviços por falta da previsão orçamentária, chamado shutdown. Eles sempre deixam, né? Isso bem para próxima, assim, é bem complicado para ganhar pressão sobre quem está governando. O Trump enfrentou uma resistência aí dos democratas numa semana que foi bem conturbada para o governo americano. A nova tarifa de 25% sobre as importações de aço e alumínio acirrou a guerra comercial entre os países aí, e a União Europeia já avisou que vai taxar aí produtos simbólicos americanos, como jeans e o whisky bourbon, além de cobrar 50% de imposto na compra de motos Harley Davidson a partir do dia 1º de abril. A União Europeia também está muito preocupada com as guerras, principalmente depois do Trump ter se aproximado ainda mais da Rússia nas negociações sobre a Ucrânia, né? O presidente Putin deu sinais de que pode aceitar um cessar-fogo, mas mesmo assim a União Europeia anunciou um plano de 800 bilhões de euros para reforçar os gastos com defesa, e até a Volkswagen diz que quer voltar a produzir veículos militares. E nessa baguncinha toda, né, com o mundo esquentando do jeito que tá, a Alemanha falando de produzir veículos militares, a Volkswagen, que rolo é esse, né, gente? A presidente do Banco Central Europeu diz que a guerra comercial coloca a Europa em alerta e que os presidentes dos bancos centrais estão enfrentando níveis excepcionalmente altos de incerteza. A verdade é que tá todo mundo de olho nas políticas do Trump e isso influencia demais a política de juros dos países. Nos Estados Unidos, a economia está dando sinais de desaceleração, o que ajuda a segurar a inflação, que desacelerou mais do que o esperado em fevereiro. Por isso, já é dado como certo mais um corte na taxa de juros na semana que vem. Ou seja, a inflação deu aquele fôlego, eles vão pensar numa forma já de ir encaixando outro corte para dar aquele estímulo na economia para também desacelerar demais. As bolsas americanas, enquanto isso, caíram na semana, principalmente porque pela primeira vez desde que assumiu a Casa Branca, o presidente Trump não descartou a possibilidade de uma crise econômica. Coincidência ou não, né? O ouro, que é usado como reserva de valor, bateu mais um recorde histórico nessa semana, valendo mais de 3 mil dólares a onça Troy. A gente já vinha falando sobre isso, né? Não é só a primeira vez que o Trump afirmou isso. O mundo todo tem afirmado que os Estados Unidos pode estar entrando numa recessão econômica, e todas essas manobras do Putin mostram exatamente a tentativa de evitar isso. E nesse momento, é fundamental que o investidor saiba o que fazer. Essas são as janelas de tempo, gente, que diferencia, né? Aquele amador, aquela pessoa que vai se ferrar, daquela pessoa que investe profissionalmente e que sabe aquilo que está fazendo, né? Então, os grandes investidores institucionais, eles já têm estratégias agora para como aproveitar esse momento, como aproveitar esse ciclo de mercado para encher o bolso e fazer muito dinheiro. Não se engane, toda crise, já falei aqui, vou falar de novo, toda crise tem os seus vencedores. Não existe uma crise onde todo mundo perca de forma igual. A crise, ela simplesmente transfere dinheiro de uma parte das pessoas para outra parte dessas pessoas. Se você quiser aprender como investir da maneira correta, no Brasil e no mundo inteiro, aproveitar para se posicionar em China também pode ser um momento, aproveitar para se posicionar em empresas americanas se elas caírem, aproveitar as oportunidades da Bolsa Brasileira, que eu falei também no vídeo aqui, das 4 ações podem se valorizar até 3 vezes nos próximos anos. O que eu vou te recomendar, abre aí, agora, tá? alvp.com.br, clica aqui no botão faça sua análise de perfil, preenche o questionário pra mim, fica tranquilo, tá? Muitas vezes vocês ficam muito exaltados com isso. Raul, eu não te conheço muito bem, cara, é muita história de gente de internet, é muito coach, muita galera vendendo coisa hoje, como é que eu posso saber, né, se você é honesto, como é que eu posso saber se você é um cara confiável? O que eu quero de você? Preenche o questionário e se matricula na UVP. Não funcionou pra você? Depois de concluir, pode emitir seu certificado e tudo. Não funcionou pra você, você vai falar pra mim, olha, Raul, cara,
Pra mim não funcionou. Chega lá no seu especialista, fala, eu quero meu dinheiro de volta. Não tem problema nenhum, a gente devolve 100% do seu dinheiro. A UVP é a única escola de investimentos do país inteiro que tem esse compromisso. Tem gente que tenta copiar, mas aí coloca 1001 cláusulas lá. Ah, não, se você fizer o curso, você não pode investir nos próximos sei lá quanto tempo. Se você investir nos próximos sei lá quanto tempo, não tem que devolver seu dinheiro. Tá? Isso é besteira, tá? Aqui não tem isso. E se você quiser saber se é verdade, pega aí o CNPJ da nossa empresa, procura no Jus Brasil, vê se não tem um processo, uma coisa. Você vai ver que a gente tem um nome limpo, a gente tem a reputação ilibada, tá? Depois de anos aqui, mais de 4 anos que eu faço esse compromisso publicamente, toda vez eu erro, né? 4 ou 5 anos que eu faço compromisso publicamente aqui, nunca teve ninguém que vem aqui e fala, não, Raul é desonesto, isso é verdade. Tem gente que vai falar que eu sou isso ou aquilo, mas desonesto nunca teve, né? Então pode ir lá, pode preencher, pode confiar em mim, que eu tô dando o primeiro gesto de confiança pra você primeiro. Não tô pedindo só pra você vir na confiança cega, né? Tô confiando em você primeiro pra você confiar em mim de volta. E agora eu vou vir aqui pras rapidinhas, que são as notícias aqui. Sabe o que é uma rapidinha, né, cara? Rapidinha é uma notícia que não é nem relevante pra ficar fora do programa, mas também não é relevante demais a ponto de ganhar um destaque. Mesmo com o tarifaço do Trump, as ações da CSN, da CSN Mineração, subiram forte na semana depois de um resultado acima do esperado no quarto trimestre de 24, né? E algumas boas notícias aí no setor de siderurgia e construção civil. Então, 18,84% na Companhia Siderúrgica Nacional a R$ 10,22. Num resultado um pouco abaixo do esperado, a Eletrobras lucrou 1 bilhão no quarto trimestre de 2024 e vai pagar 1,8 bilhão de dividendos aos acionistas. No varejo, as Casas Bahia trouxe mais um resultado preocupante, prejuízo de 452 milhões de reais, e a Magazine Luiza surpreendeu positivamente, lucrando 295 milhões no trimestre. A Magazine Luiza acabou subindo 24,51% aí a R$ 9,60. A temporada de resultados do quarto trimestre finalmente acabou e os resultados foram considerados mistos, né? Se a gente der uma olhada em como que foi apresentado aí, a gente tem algumas quedas mais acentuadas em WEG, Arezzo, das lojas Renner, Natura, caiu 30% na sexta-feira aí, depois de divulgar um prejuízo de 438 milhões. E o PIB do Japão subiu 2,2% nos últimos 12 meses, abaixo das primeiras projeções que eram de 2,8%. Já a China registrou a primeira inflação negativa dos últimos 13 meses, o que mostra sinais de estagnação econômica. O novo ministro aí do Canadá, o liberal Mark Carney, tomou posse nessa semana, prometendo estreitar o diálogo com Trump para reverter as tarifas impostas ao país. Mas ele foi categórico ao dizer que o Canadá nunca será o 51º estado americano, né? Então ele foi categórico, quer dizer, a emanar também esse sentimento nacionalista lá dos canadenses. O petróleo Brent fechou a semana aí na casa dos $70 o barril, com uma tendência de queda nas próximas semanas, devido a um possível cessar-fogo na Ucrânia e a decisão da OPEP+, de aumentar a oferta da commodity a partir de abril. E para fechar o programa com a notícia realmente relevante, estava aqui, né, vendo as notícias, e aí eu me deparei com a seguinte notícia: briga em academia termina em arremesso de pesos em Mato Grosso do Sul. 2 homens estavam ali malhando e eles começaram a jogar peso no outro. Cara, eu juro pra você que isso aqui é a coisa mais absurda que eu já vi em toda a minha vida. Então a gente termina aqui com essa notícia realmente relevante e também com o fato de que o menino Ney parece que estava envolvido com garotas de programa aí, né? Menino Ney que... Porra, menino Ney, o senhor é desorganizado com esse negócio de festa, tá? Se você quiser depois os conselhos aí como fazer um negócio mais organizado, vou deixar aqui o contato do Malheiros, consultor aqui da nossa empresa. Ele faz os rolos, ninguém nunca fica sabendo. Você faz os rolos, todo mundo fica sabendo? Então é difícil.